Deus nesta manhã, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e abra sua Bíblia, uma carta de Paulo à igreja da Galácia, em Gálatas, capítulo 5, primeiramente só os versículos 19 ao versículo 21, vamos dar continuidade ao que o assunto que falamos na semana passada. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Gálatas, carta de Paulo à igreja da Galácia, capítulo 5, do verso 19 ao versículo 21. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos orienta nesta manhã, nos fortalece, nos ensina sobre este assunto que é tão importante para as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, me dá graça nesta manhã e torna o ouvido do teu povo aguçado para ouvir a tua voz nessa manhã. No nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, vamos nesta manhã dar continuidade ao que falamos no domingo passado, pela manhã, onde defini o que é colocar em ação a nossa salvação, o que é desenvolver a nossa salvação. Eu falei sobre isso na semana passada. Aprendemos na semana passada que nós recebemos um presente de Deus, um novo projeto de vida por conta da nossa salvação. E, portanto, temos que colocar em ação esse projeto. Temos que desenvolver a nossa salvação. Temos que crescer espiritualmente. Foi o que eu comecei a falar na semana passada. Disse também que se nós não desenvolvermos a nossa salvação, falei sobre isso, não iremos perdê-la. Por quê? Pois ela está segura em Cristo Jesus. Amém? Porém, não aproveitaremos aqui na terra os benefícios dessa salvação. Se você é salvo e não desenvolver a sua salvação, você não vai perdê-la, porque ela está segura em Cristo Jesus. Mas você não vai aproveitar os benefícios desta salvação aqui ainda na terra. Então eu comecei a falar sobre isso. Imagine uma criança que recebe o brinquedo da Lego, naquele caixão, com várias peças para montar, seja carrinho, seja um castelo, casa. Imagina que uma criança receba e ela não desenvolva isso, ela não use esses benefícios. Mesma coisa é a salvação. Não faz sentido a criança receber esse presente, com tantas opções, e não colocar em prática, não desenvolver com aquele brinquedo que ela recebeu. Assim é um crente que recebe a salvação e não a desenvolve, ou seja, não cresce espiritualmente, ficando assim, com a sua vida estagnada, parada. Então eu falei um pouco sobre isso. Na semana passada falei também sobre ser cheio do Espírito Santo. Falei de ter uma vida de oração. Eu disse que aqueles que buscam ser cheios do Espírito Santo e viver uma vida de oração estão colocando em ação a salvação, estão desenvolvendo a salvação. Então falei sobre esses dois pontos. E nessa manhã ainda quero falar um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre ser controlado pela pessoa do Espírito Santo, e mostrar a vocês como é necessário, como isso é vital, como isso é importante para a nossa vida espiritual. Amém? Esse é o meu propósito. Mas antes de nós considerarmos o que Paulo fala, o que ele falou em Gálatas 5, no versículo 19, 21,
que todos nós lemos nesta manhã, antes de nós considerarmos, eu quero mostrar o contexto desta carta, né? Antes de nós entrarmos aqui nas obras da carne. Amém? Vamos entender o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Havia um grupo de judeus, naquela época chamados judaizantes, que estavam querendo implantar na igreja a circuncisão. O que era a circuncisão? Era a retirada cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. Isso era feito ao 8º dia, quando a criança, depois que ela nascesse. Era a aliança de Deus que ele fez com o seu povo no Velho Testamento. Mas agora a verdadeira circuncisão era do coração, como Paulo ensina em Romanos 2, versículo 28 ao 29. Se você quiser acompanhar, eu vou ler. Romanos 2, 28 e 29. Paulo fala sobre como é a circuncisão agora, que é no coração. Romanos 2, 28 e 29, ele diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui é meramente exterior e física, ou seja, o que eles faziam. Não. Aí ele diz: judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é operada no coração, na alma, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esse louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, esses hereges diziam que para que eles fossem salvos seria necessário que houvesse a circuncisão. Eles começaram a ensinar isso na igreja, e Paulo começa a refutar esse falso ensino. Por isso que ele diz, voltando lá para o texto, versículo 1 ao 3, ele começa a fazer uma refutação disso. Então ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, se vocês voltarem a essa prática, vão se tornar escravos. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter somente a um jugo de escravidão. Voltamos lá para Gálatas 5, do 1 ao 3, tá? Para registrar isso aí. Versículo 2: ouçam bem o que eu, Paulo, lhe digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Versículo 3: de novo declara: todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, vai circuncidar, então terá que cumprir toda a lei. São 613 preceitos. Imagina se alguém ia conseguir fazer isso. E não poderia deixar de fazer um preceito, eram 613. E lá nos versos 13 ao 16, Paulo vai usar o termo carne, vai começar a usar o termo carne, lá de Gálatas 5, versículo 13 ao 16. Ele começa a usar esse termo carne, que significa, ele está falando da natureza humana, da natureza terrena. Então ele diz, versículo 13, do capítulo 5 de Gálatas: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, que é fruto do Espírito, que nós vamos falar mais à frente. Versículo 14: toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Havia grupo que defendia Paulo, então estava havendo ali briga. Então Paulo começa a falar sobre o amor. Versículo 16: por isso digo, vivam pelo Espírito. Grava esse versículo, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Olha o que ele diz agora, que coisa tremenda. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ou seja, essa natureza nossa terrena que está em nós deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles, ou seja, a carne, a natureza, o Espírito, estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, versículo 13, Paulo fala da vontade da carne. No verso 16 ele fala dos desejos da carne, dessa natureza. No verso 17 ele fala do conflito da carne com o Espírito Santo. No versículo 18 ele diz que eles são guiados pelo Espírito e não estão debaixo
da lei. Ou seja, não tem como ser guiado pelo Espírito e não... Ou seja, eles estão guiados pelo Espírito não debaixo da lei. Ou seja, não tem como ser guiado pelo Espírito e continuar sob o jugo da lei. Não dá para ser salvo em Jesus e circuncidar. É o que ele está querendo mostrar. Isso seria voltar ao jugo da escravidão, ao jugo da lei. Então, esse é o contexto que Paulo começa a refutar. E nos versos 19 ao 22, Paulo vai começar a mostrar as obras desta carne. Então, vamos ver então, e preste atenção em cada obra, eu quero que você preste atenção em cada obra, em cada versículo 19 ao 21. Então, Paulo diz: ora, as obras da carne, sempre lembrando que carne é a natureza terrena, tá? Que está em nós, são manifestas. Aí ele diz, olha só o que ele diz: imoralidade sexual, versículo 19, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Os advir, ele fala para a igreja da Galácia, como antes já os adverti, aqueles que praticam, grave esta palavra, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós começamos com a má notícia. Agora, o que nós não consideramos muitas vezes ao observar as obras dessa carne, esta má notícia, é que todas essas obras fazem parte da nossa natureza terrena. Que coisa terrível, meus irmãos. Eu estava pensando sobre isso. Tudo que eu citei acima está em nós, em mim e em você. É a notícia ruim que eu te dou, primeiramente nessa manhã. Que notícia terrível! Depois, quando você chegar em casa, com calma, analise cada obra dessa natureza terrena. Vá no dicionário, abra, veja. E preste atenção, procure ver quais obras são mais aguçadas em você. Eu comecei a fazer isso olhando para a minha vida. Veja se é a inveja. Observe isso. Veja se é o ódio. Veja se é o egoísmo ou as outras obras. Comece a fazer um autoexame. Agora, um detalhe importante que nós precisamos entender é que o fato de todas essas obras estarem em nós por conta da nossa natureza, isso é muito importante você entender. Nem todas são aguçadas em uma pessoa. Então, todas essas obras, elas estão em mim, estão em você. Mas não é por conta disso que todas elas são aguçadas ao mesmo tempo. Já perceberam que tem pessoas que são muito invejosas e outras não? Porque a inveja, nessa obra, é mais aguçada nela. Outras são mais egoístas e outras não. Outras manifestam rapidamente o desejo de ódio, outras não. Então, algumas obras dessa carne que nós vemos aqui são mais aguçadas em algumas pessoas e outras não. Pois imagine vocês se todas as obras da carne fossem aguçadas ao mesmo tempo em nós. Pense só. O ser humano seria insuportável. O ser humano seria um monstro. Agora nós temos uma ótima notícia. Precisamos entender que os filhos de Deus não somos mais escravos do pecado e nem dessa natureza. Essa é ótima notícia. Paulo escreveu na igreja de Roma, ele diz no capítulo 6, no versículo 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe e leva a santidade ao seu fim é a vida eterna. Se você de fato é um filho de Deus convertido, você não é mais escravo do pecado e nem dessa natureza. Nós ainda somos influenciados, isso é verdade, pelo pecado e por essa natureza, mas não escravo. Paulo diz no versículo 17, no capítulo 5 de Gálatas: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seguem a carne ou o Espírito.
Ou seja, ou fazemos o que a nossa natureza nos influencia, ou somos guiados pelo Espírito. Não há meio termo. Não há meio termo. Paulo fala no versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, nós estamos no meio desse conflito. De um lado, a natureza terrena, e do outro, o Espírito Santo que habita em nós. E Paulo diz algo muito interessante no versículo 16, que é o cerne da nossa mensagem hoje. É o que eu desejo que você guarde em seu coração. Isso é muito importante. Ele diz no versículo 16: por isso digo, vivam pelo Espírito, ou seja, sejam cheios do Espírito Santo, sejam controlados pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vou repetir o versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, sejam cheios do Espírito, sejam controlados pelo Espírito, e de modo nenhum, olha só o que eles dizem, não existe possibilidade de satisfazer os desejos da carne. Vamos entender isso? Meus irmãos, enquanto estivermos nesse corpo, não existe a possibilidade de não pecarmos. Infelizmente, isso é um fato. É um fato. Mas existe a possibilidade de nós não satisfazermos os desejos da nossa carne, da nossa natureza. E são duas coisas distintas: pecar e satisfazer completamente o desejo da carne. Então, como não satisfazer o desejo da carne? Vivendo pelo Espírito. E viver pelo Espírito, como eu tenho dito, é ser cheio do Espírito, é ter o Espírito Santo controlando as nossas vidas, os nossos atos. Então isso é viver no Espírito. Agora, viver pelo Espírito não significa que você não pecará mais. Não é isso. Não é isso. Pessoas cheias do Espírito Santo ainda cometem pecado. Pois enquanto estivermos nesse corpo, isso não será possível. Infelizmente, só lá no céu não pecaremos mais. Mas o que vive pelo Espírito, isso é importante nós entendermos. Mesmo quando ele peca, ele se entristece. Ele procura acertar a sua vida. Se arrepende com isso, mesmo tendo pecado. Olha o detalhe agora: ele não satisfaz os desejos da carne. Ele até peca, mas ele não satisfaz completamente o desejo da carne. Ele não sacia totalmente o desejo da carne. É como se ele deixasse a sua natureza terrena com fome. Pois este vive sob o controle do Espírito, e quando isso acontece, o mesmo age em sua vida e o renova, o restaura, porque ele é controlado pelo Espírito Santo. Mas quando não vivemos pelo Espírito, aí saciamos completamente o desejo da nossa natureza terrena, ou seja, não a deixamos com fome, pelo contrário, saciamos a sua fome. Quem não tem uma vida cheia do Espírito Santo, infelizmente, sacia completamente a fome da carne, o desejo da carne. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente deixar essa natureza terrena com fome, até que ela morra totalmente. Isso é um trabalho diário, e esse trabalho terá que ser realizado até chegar no céu todos os dias. Vida de oração, palavra, uma vida piedosa, pedir a ajuda de Deus, é um trabalho contínuo. E Paulo mostra aos crentes de Colosso como matar as obras dessa natureza terrena. Paulo mostra, vamos abrir lá em Colossenses, no capítulo 3, apenas o versículo 5 por enquanto. Colossenses, é bom que você marque esses versículos. Quando você estiver lutando com a sua natureza, você ouve Deus falando contigo assim. Olha como é que Paulo ensina. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Deus está falando conosco hoje através da sua palavra. É assim que Deus fala conosco. Colossenses 3, apenas o versículo 5.
Olha o que Paulo diz para a igreja em Colossos: assim, façam morrer. Quem é que tem que fazer morrer? Somos nós, claro, com a ajuda do Espírito Santo, porque isso não é possível. Assim, façam morrer tudo. Paulo mostra que existe a possibilidade. Tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele começa a falar alguns aqui: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, como matá-la? Quando Paulo fala assim façam morrer, esse assim está se referindo ao que ele disse nos versos anteriores. Acompanhe o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Paulo começa a dar a receita, que lendo aqui é tão simples, né? Mas que não é fácil, tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Então Paulo diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, é uma linguagem espiritual, nós morremos para o pecado, nascemos e ressuscitamos, né? Ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha o que ele diz agora: procurem as coisas que são do alto. Olha o contraste. Se a natureza é terrena, ele manda procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Meus irmãos, nós estamos procurando matar a nossa natureza, que é terrena, certo? Sim. Se essa natureza é terrena, se a nossa natureza é terrena, ela anseia por tudo que é terreno. Então, uma maneira que nós temos de começar a matar essa natureza é procurando as coisas lá do alto, onde Cristo está. Observe que Paulo, de maneira inteligente, faz o contraste com aquilo que é terreno, com aquilo que é do alto. Então, para nós começarmos a matar essa natureza que ainda nos influencia, nós precisamos urgentemente começar a buscar, a procurar as coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto? Tudo aquilo que está ligado a Deus, tudo aquilo que a gente tem falado nos 4 anos: palavra, vida de oração, santidade, unidade, tudo aquilo que é do alto, o reino de Deus, nós temos que começar a procurar e a buscar. Amém? Paulo diz no versículo 2, olha o que ele diz, versículo 2: mantenham, ou seja, ele fala de perseverança, de firmeza. Mantenham, versículo 2, o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha só, ou seja, é manter o nosso pensamento focado nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Isso não é fácil. Não tem como levar uma vida espiritual solta e buscar manter os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Não existe possibilidade, ninguém aqui de ferro. Se mantemos o nosso pensamento nas coisas terrenas, ao invés de matarmos a natureza terrena, na verdade estaremos contribuindo para que ela permaneça viva a cada dia em nós. Você não tem opção, porque há uma luta da natureza com o espírito. Ou você segue um ou outro, né? E se você não busca, se você não mantém o seu pensamento nas coisas lá do alto, não tem como. Não tem como. Você vai acabar alimentando a sua natureza, porque você não é de ferro, nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. E quando olho para as recomendações de Paulo e olho para a igreja do século 21, eu me deparo com um grande problema. Pois a maioria dos crentes dos nossos dias, e não falo isso num tom de crítica ou chateado, não é isso, mas apenas mostrando uma realidade dos nossos dias, se tornaram infelizmente crentes terrenos, ou seja, vivem aqui como se eles pertencessem a esse mundo e fossem viver aqui para sempre. Eu acho que muitos se esqueceram de que somos forasteiros nesta terra. Como eu preguei no domingo à noite, Jesus ele vai voltar. O noivo ele vai voltar, porque nós não somos dessa terra, nós estamos passando aqui um período.
A nossa nação é celestial. Mas parece que muitos perderam esta noção. E por conta disso, não buscam as coisas lá do alto, não mantêm seus pensamentos, não buscam o reino de Deus. Muitos crentes, não generalizando, não procuram as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não mantém o pensamento nas coisas do alto, pelo contrário, mantém seus pensamentos dia a dia, semana a semana, nas coisas terrenas, e não tem como resistir às obras dessa natureza que ainda existe em nós, que não nos escraviza mais, mas que nos influencia. Então, dessa forma, não será possível matar essa natureza terrena. A grande verdade é que crentes terrenos servem a um Cristo, entre aspas, terreno. Servem a um reino terreno. E sem dúvida alguma, todo esse processo de procurar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, manter o pensamento nas coisas lá do alto e não daqui da terra, são características de pessoas que buscam viver pelo Espírito Santo. São características. Viver no Espírito Santo não significa que você é uma pessoa perfeita, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Você ainda peca, infelizmente, mas não há esse controle da natureza sobre as nossas vidas. E viver no Espírito é a única maneira, grave isso, de nós não satisfazermos os desejos da carne. Do contrário, esses desejos carnais serão manifestos dia a dia em nossas vidas. E viver no Espírito nos prepara para que o fruto do Espírito se manifeste em nós, né? O amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Por isso, a importância de nós buscarmos uma vida no Espírito, e fazer isso é desenvolver a nossa salvação, é colocar em ação a nossa salvação. E ainda existe um detalhe muito importante que Paulo deixa claro. E o que Paulo vai dizer agora é um divisor de águas na nossa vida espiritual. Como já disse, se somos cristãos de verdade, não somos mais escravos do pecado. Fato. Não somos mais escravos dessa natureza, mesmo ainda sendo influenciados por ela. Porém, ainda cometemos pecado. Se vivermos no Espírito, não iremos satisfazer os desejos da carne, como vimos. Porém, se não vivermos no Espírito, as obras da carne vão se manifestar em nós, pois ainda somos influenciados por ela. Tudo isso nós vimos. Agora, o que Paulo não admite, isso fica bem claro, é que pratiquemos essas obras, ou seja, tudo que ele mostrou no versículo 19 ao 21. Isso ele não admite. Veja o que ele diz no versículo 21. Né? Ele vem falando dos gomos das obras da carne, então ele diz, versículo 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, ele diz. Está falando para crentes. Como antes já os adverti. Aqueles que praticam, vocês entenderam o que é praticar, essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pois se alguém pratica essas obras, não estou falando, delas se manifestar em algum momento em nossas vidas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de pessoas que deliberadamente praticam dia a dia, sem nenhum temor, que não se arrependem. Essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Essas pessoas não são crentes e continuam condenadas ao inferno. Precisam de Jesus, precisam ser salvos. Então Paulo, ele deixa bem claro aqui um divisor de águas na vida de um crente verdadeiro. Ainda pecamos? Sim, mas não vemos mais na prática, alegremente, dia a dia. E aqui é um divisor de águas. Então, irmãos, nessa manhã, eu concluo essa mensagem convocando todos aqui, todos, a desenvolverem a salvação, a colocar em ação a salvação e buscar viver no Espírito.
E dessa forma, nós estaremos colocando a nossa salvação, esse presente, em ação. E quando vivemos no Espírito, diz Paulo, jamais iremos satisfazer os desejos da carne. Olha só que bênção. É o que eu desejo para todos, para mim e para vocês nessa manhã. Que Deus abençoe ricamente. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos começar a pedir ajuda de Deus nesta manhã. Vamos colocar isso em prática. Coloque a sua mão no coração.